Olha, gente, bem-vindo do canal, aqui quem fala é o Kleber e hoje eu tô com mais vídeo aqui. Bom, vocês estão vendo aqui que eu tô diferente, né? Eu tô usando um aplicativo para tentar fazer essa live, né? E lá ao vivo. Bom, o que rola? Eu quero fazer um vídeo, né? Que eu tô, tem bastante vídeo na minha lista, né? Tem bastante vídeos recentes que eu tenho e tem muitos vídeos pra me assistir. Então eu tô tentando fazer em live, fazer bastante vídeos em lives, né? Pra mim facilitar um pouco a minha edição, porque sou eu que edito os vídeos. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente vai ver hoje, pelo menos nessa live. Vamos ver qual a coisa mais radioativa do universo, que é do Ciência Todo Dia. O link vai estar na descrição do vídeo, né? Aqui no Clubinho, né? Deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal, para você ter mais informações daqui e ter mais reacts aqui. É isso. Bora pro vídeo. Deixa eu ver se tá zerado, tá zerado. Tô no celular, só pra vocês saberem, tá? Radiação é quase fantasmagórica. É a coisa real mais próxima de uma assombração. Ela é uma entidade sutil, invisível e discreta que pode causar danos de longo prazo no seu corpo. E não só do seu corpo, na verdade. Radiação também pode afetar a saúde dos seus descendentes que nem existem ainda. É o mais Oxi, nem próximo de uma sabia maldição familiar que a vida real pode oferecer. Uma maldição induzida por mutações de radiação. E é por isso que esse vídeo existe. Hoje nós vamos explorar e conhecer as coisas mais radioativas do universo. Algumas delas emitem tanta radiação que você não conseguiria sobreviver por perto. Vem comigo. Primeiro nós precisamos entender o básico. O que é radiação? Radiação fundamentalmente é qualquer tipo de energia se movendo pelo espaço. Se carrega energia e está em movimento, é radiação. Mas mesmo com essa definição estando correta, ela é ampla demais. Por isso nós vamos focar um pouco mais nesse vídeo e explorar o tipo de radiação que é mais perigoso para todos os seres vivos, a radiação ionizante. A palavra ionizante vem da ideia de criar íons. Em condições normais, um átomo tem o mesmo número de prótons no núcleo e elétrons orbitando no núcleo. Prótons têm carga positiva e elétrons têm carga negativa. A ideia é que o átomo como um todo é eletricamente neutro. Mas é possível que isso mude. Se um elétron absorver energia suficiente, ele pode escapar do átomo. Como resultado, o átomo agora está com um elétron a menos e mais carga positiva do que negativa. Em outras palavras, ele agora é um íon positivo, ou um cátion. Mas um átomo também pode ganhar um elétron e ficar com uma sobra de cargas negativas, se transformando em um íon negativo, ou ânion. Radiação ionizante é justamente o tipo de radiação que carrega energia o suficiente para criar íons e mover elétrons dentro do nosso organismo. Isso significa que a radiação ionizante destrói as moléculas do nosso corpo, o que pode gerar reações químicas que não deviam acontecer, causando uma série de danos à nossa saúde, que vão desde febre, mal-estar, até aumentar o risco de vários tipos de câncer devido a dano direto e indireto no DNA. A radiação não ionizante, em contrapartida, não causa dano molecular direto, mas ela ainda pode ser perigosa. A radiação ultravioleta que o Sol emite é um tipo de radiação que não é capaz de ionizar moléculas, mas que ainda causa danos como queimaduras. Ou seja, diferentes tipos de radiação causam diferentes tipos de dano no corpo humano. Entendi. E essa é uma das razões pelas quais existem várias formas diferentes de medir a intensidade da radiação. Uma dessas formas mede a atividade radioativa, que basicamente responde à pergunta de quantas partículas de radiação um material radioativo emite. Essa é uma medida física. Ela não envolve detalhes sobre como humanos são afetados por radiação. E outra forma de caracterizar a radiação é através da exposição. A exposição mede quanto a radiação ioniza o ar atmosférico ao nosso redor. Exposição é uma forma de medir a energia total da radiação sendo emitida por um corpo. Dois corpos emitindo o mesmo exato número de partículas, ou seja, com a mesma atividade, podem causar exposições diferentes se a energia das partículas radioativas for diferente. Mas a medida de radiação que vai servir de referência para o que é mais radioativo hoje é a dose de radiação. A dose de radiação mede quanto da energia da radiação foi depositada em um corpo humano. E ela não depende só de considerações físicas puras, mas também de como diferentes tipos de radiação interagem com tecidos humanos. Por exemplo, um dos tipos de radiação são os raios gama, que são luz de alta energia capaz de ionizar moléculas no corpo humano.
A radiação gama é especialmente perigosa porque ela consegue atravessar basicamente qualquer material, e é praticamente impossível se blindar dela. Outro tipo de radiação é a radiação alfa, que são núcleos do elemento hélio disparados a altas velocidades. As partículas alfa têm 2 nêutrons de carga elétrica neutra e 2 prótons de carga positiva, e carga total positiva como consequência. A partícula Hum, alfa tem uma capacidade bem maior de interagir com as moléculas do nosso corpo do que a tô fingindo que tô radiação entendendo, gama, mas não entendendo justamente nada. porque ela possui carga elétrica. Ou seja, outros fatores sendo iguais, radiação alfa causa bem mais dano no corpo humano do que radiação gama, justamente por ser capaz de interagir com o nosso corpo através de cargas elétricas. Os diferentes efeitos de diferentes radiações precisam ser levados em conta para que a gente entenda o quão perigoso é um material radioativo para um ser humano. E para nossa sorte, mesmo a radiação alfa sendo tão perigosa, ela é muito fácil de ser bloqueada. Qualquer tipo de tecido ou até uma folha de papel é o suficiente para bloquear partículas alfa. Quando você vê alguém naquelas roupas de proteção à radiação em imagens de Chernobyl ou outros acidentes nucleares, a principal função da roupa é bloquear a radiação alfa. Dito isso, qual é a coisa mais radioativa do universo? Só um aviso. Vocês vão aprender muitas coisas novas que vão parecer muito estranhas nesse vídeo, tipo o fato de bananas serem radioativas. Se você está aqui, é porque você ama aprender Isso coisas eu já novas. sabia E se que você ama era. aprender coisas novas, então por que não se matricular na Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil? Eles estão dando 15% de desconto para quem assiste o Ciência Todo Dia. E você só paga uma vez para aprender desde programação até edição de vídeos como esse. Vale muito a pena. Olha o que acontece quando a pessoa não sabe editar direito. Clica aqui na descrição, não deixa para amanhã. Agora, de volta ao vídeo, vamos começar com alguns pontos de referência para entender o quão radioativo é o mundo ao nosso redor. A primeira coisa Ok. que emite radiação são bananas. Isso eu já sabia Bananas que emitem uma elas quantidade emitiam. minúscula de radiação, 0,0000001 sievert, ou 0,1 microsieverts. Sievert é uma medida de dose radioativa e mede quanta energia foi depositada em materiais biológicos por causa da radiação. Doses a partir de 1 sievert começam a ser bastante perigosas. 1 sievert são 1 milhão de microsieverts. Ou, usando uma escala mais apropriada, você precisaria comer 10 milhões de bananas para receber uma dose problemática de radiação. A curiosidade aqui é que quase tudo emite pelo menos um pouco de Isso eu radiação. já Só sabia. existir no mundo faz você Tipo, eu receber em também torno de 2 millisieverts de radiação por tenho ano, o radiação, equivalente a mas assim 20 todo mil mundo tem. bananas. E isso não causa nenhum efeito notável no seu corpo. Tirar um raio-x do seu peito deposita uma dose de radiação de 0,05 millisieverts, 500 bananas. E é um excelente ponto de comparação. Isso equivale a 25% da dose de radiação anual que você recebe só por existir. Um único raio-x não causa danos problemáticos de radiação, mas operadores de máquinas de raio-x são expostos a essa radiação repetidamente como parte do trabalho. E por isso eles precisam seguir protocolos de segurança para evitar danos no decorrer de um ano de trabalho. Com a nossa unidade e referências definidas, nós podemos subir na nossa escala de coisas perigosas. Ok. Um simples gesto Tá. pode ser o suficiente para Eu refletir sabia que suas tinha, conquistas. tipo, tu tinha É capaz de radiação, né? transformar você. E nós vamos começar por um livro que é basicamente um livro amaldiçoado, o Diário da Marie Curie. Oxi. A Marie Curie foi uma das pesquisadoras mais importantes da física. Ela fez avanços significativos. Eu acho que eu cheguei a ver o jogo dela. Oxi, deu uma travadinha aqui. E nós vamos começar por um livro que é basicamente um livro amaldiçoado, o Diário da Marie Curie. A Marie Curie foi uma das pesquisadoras mais tem um jogo, né? importantes da física. Ela Dela. fez avanços significativos no estudo da radiação. Mas infelizmente ela viveu antes de nós entendermos os perigos da radiação. Por conta disso, seu trabalho não seguia nenhum tipo de recomendação de segurança. Como consequência, ela basicamente espalhou o material radioativo que ela usava por tudo que ela tocou, incluindo seu diário pessoal. Um desses materiais eram átomos de rádio 226, que tem uma meia-vida de 1600 anos. Ou seja, vai levar mais 1600 anos até que a radiação do rádio 226 depositado nas coisas que a Marie Curie usava e tocava no dia a dia caia pela metade. Isso significa que o diário dela é um tanto quanto radioativo. Se você lê o diário dela por 1 hora, você receberia 60 millisieverts de radiação, ou o equivalente a 1.200 raio-x ou 600 mil bananas. Eita. Isso não é o suficiente para causar danos imediatos, mas se você convivesse com esse diário por longos períodos de tempo, isso com certeza causaria sintomas de síndrome aguda de radiação. Agora, se você realmente... Mas tipo assim, não tem como tirar a radiação de coisas físicas, tipo, que não são coisas, objetos, quer dizer, será que não tem como? Tipo, limpar a radiação dessas coisas? Elas sempre ficam, porque, tipo, não é chumbo, não sei se o livro dela é feito de chumbo, mas será que, tipo, eu sei que o chumbo, o alumínio e algumas matérias, eles
absorvem a radiação, eles fica aquela radiação ali, é tipo assim, é o livro, ele tem radiação e não tem como tirar ele, não tem como, tipo, dar uma limpada, coisa assim, limpar o... Não sei se existe um jeito de limpar, será? Eu fico me perguntando às vezes. A gente quiser sofrer com radiação, eu nunca pensei que eu fosse falar isso na vida. É preciso ser mais enfático e ir para outro lugar que dá toda a impressão de ser amaldiçoado pela radiação: Chernobyl. Depois que o reator de Chernobyl falhou, parte do material radioativo derreteu e se condensou em uma massa extremamente radioativa chamada pé de elefante. Quando ele surgiu, o pé de elefante era um dos objetos mais radioativos do planeta. Ele emitia uma dose de 1 sievert a cada 2 segundos. Pense nisso: 10 milhões de bananas penetrando você a cada 2 segundos. O pé de elefante era tão radioativo que um único segundo de exposição era o suficiente para criar sintomas da síndrome de radiação, como queimaduras na pele e aumentar a sua chance de ter anemia. 10 segundos de exposição significava 50% de chances de morrer em 30 dias, a chamada dose letal 50/30. Mas como a radiação é energia, todo o material radioativo está perdendo energia e, por consequência, perdendo a capacidade de ser radioativo. Hoje o pé de elefante ainda é um objeto bem perigoso, mas bem menos radioativo do que ele era quando se formou em 1986. O quão radioativo o pé de elefante é hoje é difícil de determinar com precisão. A zona de Chernobyl tem protocolos extremos de segurança e ninguém tem um bom motivo para chegar tão perto dele. Mas nós podemos tentar extrapolar quanta radiação o pé de elefante produz através de um Mas não estudo dá de pra 2015. remover esse tal Esse de estudo pé de mediu a elefante radiação já? de pequenas amostras de materiais radioativos em Chernobyl. Ou eles E só vão extrapolando deixar os por resultados histórico? pro pé de elefante, ele parece cerca de 4.000 vezes menos radioativo hoje do que quando ele se formou. Ou seja, ao invés de 10 milhões, é o equivalente a apenas 30.000 bananas penetrando você todo segundo. Isso ainda significa o equivalente a receber 3 raios-x a cada segundo de exposição, o que não é exatamente saudável. E aqui vai uma curiosidade: o pé de elefante foi um acidente, mas existe um objeto bem mais radioativo que foi feito de forma intencional. Essa é uma fonte de raios gama à base de cobalto 60. Ela Tem uma cabe na bomba? palma da sua mão, e se ela estivesse na palma da sua mão, você conseguiria ler solte e corra. Soltar a fonte de cobalto 60 e correr seria sua única chance de sair vivo. A principal razão pela qual essa fonte era extremamente perigosa é justamente pelo seu tamanho. Todo o material radioativo está bem compactado. Isso significa que ele pode chegar bem perto do seu corpo, o que nunca deveria acontecer em situações ideais. Se você conseguiu ler a mensagem, você chegou perto o suficiente para receber mais de 50 sieverts de radiação por segundo. Por referência, a dose letal 50/30 é de apenas 5 sieverts. Aqui a comparação com banana já não faz mais nem sentido. A sua chance de morte para uma exposição de um único segundo é de 99%. Mesmo poucos segundos perto dessa fonte de cobalto 60 levam à morte certa em 48 horas. Além disso, a morte seria bem dolorida. Os sintomas de síndrome de radiação aguda incluem perder fluidos por todas as aberturas, dores de cabeça, febre e danos neurológicos. E aqui vale a pergunta: por que alguém fez isso? Por que alguém criou uma Não é uma pastilha bomba? tão mortal que ela precisa ser decorada com um aviso para fugir se você ver? A resposta é que essa pastilha não era para ser manipulada diretamente de perto. Ela é parte de equipamentos especializados que usam raios gama de forma bem calculada. Os usos da pastilha eram tanto tratamentos de radioterapia, quanto esterilização, que é basicamente matar bactérias com radiação, e análise estrutural, que é basicamente tirar fotos com raio gama de materiais para estudar eles. A fonte de cobalto 60 é a coisa mais radioativa que nós humanos produzimos intencionalmente. Existem elementos mais radioativos do que o cobalto 60, mas eles nunca foram usados em fontes tão radioativas como o cobalto foi. Talvez por não produzirem tipos de radiação tão úteis, ou talvez porque eles duram muito pouco para serem montados em um objeto extremamente radioativo. Esse, inclusive, é o caso dos elementos mais radioativos já produzidos, como o hidrogênio 7 e o organessônio 294. Que não dura muito tempo. Se você quiser saber mais sobre o elemento mais radioativo, eu tenho um vídeo só sobre isso. Mas o vídeo de hoje vai para outra direção. Nós queremos encontrar o objeto mais radioativo, a coisa que de fato existe no nosso universo e emite as maiores quantidades de radiação. E se radiação é energia em movimento, nós precisamos ir para os eventos que mais fazem energia se mover no universo. E nós temos 2 competidores aqui: buracos negros galácticos e explosões de raios gama. Buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz escapa. E os buracos negros galácticos são buracos negros supermassivos que moram no centro das galáxias. A matéria caindo nesses buracos negros não cai em linha reta. Ela cai em órbitas espirais. E por consequência, um disco de matéria extremamente acelerado se forma ao redor do buraco negro, que é chamado de disco de acreção. Nesse sentido, buracos negros são os maiores aceleradores de partículas do universo. E a radiação do disco não é só luz.
Muita da radiação é na forma de núcleos atômicos que se movem em alta velocidade, que é o tipo de radiação mais perigoso possível. A radiação do disco de acreção de um buraco negro é tanta que, mesmo a uma distância de 60 milhões de quilômetros, você ainda seria exposto a 20 sieverts de radiação por segundo, cerca de 20 mil raios-x de corpo completo. A 10 milhões de quilômetros do disco, você seria varrido por mais de 700 sieverts de dose de radiação por segundo, o que causaria os sintomas de radiação aguda imediatamente. E isso está quase fora da escala para a qual nós temos referências. E nós ainda estamos a 10 milhões de quilômetros do buraco negro, que é 30 vezes mais longe do que a Lua está da Terra. Mas o verdadeiro campeão de radiação são as explosões de raios gama. A exata origem delas não é bem determinada, mas provavelmente elas são resultado de supernovas, que são explosões de estrelas muito pesadas. Mas o que realmente faz essa explosão de raios gama ser a coisa mais radioativa do universo é que ela não é tão explosiva assim. Os raios gama são liberados de forma bem direcionada, em 2 feixes em direções opostas, e por conta disso a radiação liberada fica bem mais concentrada do que a radiação de um disco de acreção, que é espalhada para todos os lados sem critério. Uma explosão de raios gama a dezenas ou centenas de anos-luz de distância poderia causar efeitos perigosos para a vida na Terra se o feixe de raios gama acertasse o nosso planeta em cheio. Ou seja, uma explosão de raios gama cria um feixe de radiação que continua poderoso a centenas de anos-luz de distância. Existem quase 60 mil estrelas a menos de 100 anos-luz de distância da Terra, e se qualquer uma delas virasse uma explosão de raios gama, nós teríamos sérios problemas. E isso acontece exatamente porque a energia é bem direcionada e viaja muito mais longe no espaço antes de perder a potência. E mesmo a distâncias de bilhões de quilômetros, você ainda receberia trilhões de sieverts de dose radioativa na forma de um feixe de raios gama concentrado. Isso é tanta radiação que ela simplesmente desmonta as moléculas do seu corpo. Você seria vaporizado na velocidade da luz. É tanta energia que o conceito de radiação como algo que causa dano a tecidos para de fazer sentido. Esse nível de radiação simplesmente é incompatível com a existência de moléculas e talvez até de átomos. É bem provável que os raios gama iriam destruir até os núcleos dos átomos nos seus componentes mais básicos, os nêutrons e os prótons. Esse evento parece completamente desconectado do tipo de radiação que nós estávamos estudando no começo do vídeo. E esse é o ponto do vídeo, de certa forma. Radiação é uma palavra limitada, que representa um grande número de diferentes fenômenos, que têm consequências drasticamente diferentes. Desde a inofensiva radiação que a tela do seu computador ou celular emite agora na forma de luz visível, até átomos instáveis decaindo e causando danos a tecidos humanos. Ou quem sabe, até pastilhas altamente radioativas que são úteis para medicina e ciência de materiais. Ou, se nós formos para o absoluto extremo da escala, até a radiação vinda de fenômenos astronômicos que poderiam causar problemas mesmo a anos-luz de distância. A moral da história é que a radiação é simplesmente a forma mais fundamental de energia se mover, e por consequência, a radiação carrega tanto informação sobre a fonte dessa radiação, quanto os perigos que vêm com ela. E antes de acabar o vídeo, a dose de radiação de uma explosão de raios gama são 1 milhão de milhões de bananas. É tanta banana que se você juntasse todas pertinho umas das outras, elas virariam uma estrela fazendo fusão nuclear no núcleo todo. E também acabariam com qualquer forma de vida em um raio de alguns anos-luz. Fiquem longe de quantidades astronômicas de bananas. Muito obrigado e até a próxima. Então, eu fico pensando. Objetos que são radioativos, né? Esse negócio. Imagina, compactaram muita radiação, então quanto menos em objetos, quanto menor ele for, dá pra compactar mais. Dá pra fazer uma compactação maior da radiação. Até é louco, hein? Imagina, um buraco negro ele tem bastante radiação, e imagina uma explosão de estrela. Tipo, se uma estrela explodir e tiver explodir na direção da Terra, já era a Terra, já era o pessoal, acaba tudo. Interessante. Eu achei que a radiação não era uma coisa universal, eu achei que era só mais, tipo, tinha mais na Terra, assim, uma coisa que o próprio ser humano criou, assim, com coisas químicas junto, vamos dizer assim. Mas não, era uma coisa natural, né? Isso de a gente ter radiação e tudo mais, eu sei, né? Mas eu digo mais em relação a compactar a radiação. Eu achei que era mais da Terra do que, tipo, universalmente. Mas imagina, um buraco negro, ele se ele explodir, se tiver um buraco negro perto da Terra, a 10 mil, não sei quantos só que tu falou, já dá uma radiação, né, de minuto.
e se uma explosão, sei lá, uma explosão de uma estrela de nêutron, acho que é nêutron que falou, que é uma explosão de raios gamas acontecer, ferrou. E em anos-luz, né? Se você deixou desse vídeo, deixa aí nos comentários o que você acha sobre radiação, sobre, né, a opinião que vocês têm sobre radiação, o que vocês conhecem sobre radiação também. Deixa aí nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por todo mundo aí por que dá like, que deu like aí, que curtiu, tamo junto. Falou e até.